Meus amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma devocional nessa noite. Noite esta especial para o povo presbiteriano. Hoje nós comemoramos 161 anos da presença presbiteriana no Brasil. No dia 12 de agosto de 1859, desembarcava em solo brasileiro o jovem Ashbel Green Simonton, pioneiro do presbiterianismo no Brasil. Por suas iniciativas, hoje temos uma igreja organizada, uma igreja firmada sobre a palavra de Deus, sobre os princípios da palavra de Deus. Nós somos muito gratos a Deus pelo privilégio que temos de servir ao Senhor nessa denominação, na igreja presbiteriana do Brasil. Damos boas-vindas a todos os irmãos que já estavam aguardando a nossa entrada. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai, graças nós te damos pelo privilégio que temos de saber que o Senhor ouve as nossas orações. E te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que temos de servir ao Senhor na Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje o nosso coração está em festa. Celebramos, ó Deus, mais um aniversário, 161 anos do trabalho presbiteriano presente no Brasil. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor usou os servos no passado, tem usado, ó Deus, nos dias de hoje também os teus filhos para pregar a tua palavra, para ensinar os teus desígnios e decretos, ó Deus. Sustenta, ó Pai, esta igreja, sustenta a nossa denominação, que nós continuemos, ó Deus, compromissados, ó Pai, com a tua palavra, que nós continuemos firmes, ó Deus, em sermos zelosos, ó Pai, em levarmos a tua palavra àqueles que estão perdidos. E agora, ó Pai, apresentamos diante de Ti os enfermos, os doentes, ó Pai, rogamos que o Senhor possa trazer cura àqueles que sofrem, conforta também o coração dos familiares, protege, ó Deus, os médicos, enfermeiros, todos aqueles, ó Pai, que prestam serviços essenciais à nossa sociedade, guarda-os, ó Deus, e livra-os do mal. Protege, ó Pai, a cidade de Cacoal, ajuda-nos, ó Deus, a vencermos esse tempo difícil, ó Pai, de pandemia. Traz, ó Deus, o alimento e o pão para aquele que está faminto, ó Deus, o emprego para o desempregado, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha também guardar os idosos da tua igreja, as nossas crianças, livrando, ó Pai, de todo o mal. E agora, ó Deus, fala ao nosso coração por meio da tua palavra, é o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quero convidá-los então para que abramos as nossas Bíblias em Provérbios capítulo 11, do versículo 25 ao versículo de número 26, Provérbios 11, de 25 a 26. A palavra do Senhor assim nos diz: a alma generosa prosperará, e quem dar a beber será sedentado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Amados irmãos, nessa noite eu quero falar sobre os benefícios da generosidade. O tema da nossa mensagem é os benefícios da generosidade. Primeiro, eu destaco que a generosidade ela é uma virtude cristã. Ela é uma virtude do justo, daquele que foi justificado, daquele que foi alcançado pela graça de Deus. O justo, ele evidencia a justificação na sua vida através da generosidade. Quando falamos sobre generosidade, nós afirmamos que generosidade é você sacrificar os seus próprios interesses em prol de uma outra pessoa. Ser generoso é você sacrificar os seus próprios interesses, é deixar de pensar em si e colocar o próximo à sua frente. O generoso, ele tem prazer em dar, ele se alegra mais em dar do que receber. O generoso, ele considera o próximo, ele tem um olhar de graça e de compaixão com o aflito, ele se preocupa, ele é sensível. E esse tipo de sensibilidade, esse sentimento de compaixão e essa liberalidade em contribuir, em ajudar, é uma marca do povo de Deus, é uma evidência da nossa fé em Cristo Jesus. E vamos pensar aqui juntos, vamos fazer uma breve reflexão. Você é uma pessoa generosa? O contrário da generosidade é o egoísmo. Tem pessoas que pensam só em si.
Tem pessoas que têm dificuldade em dar, em contribuir, porque são tão avarentas ou tão apegadas àquilo que tem medo de que lhe falte alguma coisa. O generoso não. O generoso, ele vive pela fé. Ele dá, ele tem prazer em ajudar, porque ele sabe que Deus há de suprir as suas necessidades. E é importante também considerarmos, queridos, que a generosidade ela contrasta com a nossa sociedade. Vivemos uma sociedade onde as pessoas são egoístas, pensam somente em si, cuidam apenas dos seus próprios interesses. E o generoso é aquele que vai na contramão dos nossos tempos. Ele vai na contracultura da nossa sociedade, que somente pensa em si, que apenas busca os seus próprios interesses. Porque vale a pena sermos generosos? Porque vale a pena cultivarmos essa virtude? A primeira razão que nós encontramos à luz do texto é que o generoso ele prospera. A generosidade traz prosperidade. Eu vou fundamentar esse meu argumento no versículo 25, Provérbios 11, 25. Vejam a primeira parte do texto que diz: a alma generosa prosperará. E quando nós falamos sobre prosperidade, via de regra, sempre pensamos na questão do aumento do capital, na aquisição de bens materiais. Mas a generosidade é muito mais do que isso. A generosidade que atrai a prosperidade faz com que nós sejamos aceitos pelo Senhor. Prosperidade é, na verdade, ter a aprovação de Deus. O próspero, biblicamente falando, é aquele que agrada a Deus, é aquele que tem um olhar que o Senhor olha com graça e se alegra no coração do seu filho, se alegra com a atitude do seu filho. O próspero não é aquele apenas que está assentado sobre um amontoado de riqueza. O próspero é aquele que verdadeiramente agrada a Deus. Quer ser próspero? Seja generoso. Dê, ajude, cuide do necessitado, que a sua alma prosperará. E é por isso que o autor sagrado ele fala sobre justamente a alma. A alma próspera é aquela alma que tem a aprovação de Deus. E quando eu penso sobre pessoas que tiveram a aprovação de Deus, eu me lembro de Jó. No livro de Jó, no capítulo 1, eu e você vamos nos lembrar que Deus faz uma das declarações mais fantásticas em toda a Bíblia acerca de uma pessoa. O próprio Deus diz que Jó era um homem íntegro, reto e temente. A alma de Jó era uma alma próspera. O segundo benefício, meus amados irmãos, da generosidade é a realização. O próspero ele se realiza, o próspero ele se completa. Vejam vocês que o versículo número 25 diz: e quem dá a beber será descedentado. Ou seja, o generoso ele vai ter a sua sede interior saciada. Nós encontramos aqui, meus amados irmãos, a figura do sedento no deserto. O contexto em que o Antigo Testamento é escrito, grande parte das suas narrativas tem como pano de fundo o deserto. E provavelmente o autor sagrado ele tem a figura aqui de um homem cansado depois de uma longa jornada, está sedento, está com muita sede, e o texto diz que quando ele se torna generoso, é como a pessoa sedenta que encontra água no deserto. A sua alma se satisfaz, a sua alma encontra plena satisfação. É curioso observarmos que o justo ele encontra a realização não em coisas desse mundo, mas a realização do justo muitas vezes foge à própria lógica da nossa sociedade. O justo ele tem prazer em ajudar, ele fica feliz em contribuir, ele sorri e alegra o seu coração quando ele pode cuidar e ajudar alguém que passa por necessidade. Esta é uma evidência da alma generosa, disposta a contribuir, disposta a ajudar. E como resultado, ele se satisfaz. Curiosamente, a Bíblia ela faz aqui um contraponto
com quem é mesquinho, com quem é egoísta. O mesquinho, por mais que ele acumule, por mais que ele ajunte coisas, ele nunca se realiza, ele nunca está completo, ele nunca está satisfeito, ele está sempre à procura de mais, mais e mais, e parece que a sua alma está sempre com sede. E na contramão, o texto sagrado, olha a beleza disso, nos mostra que aquele que dá, ele se realiza, aquele que ajuda o necessitado, ele se completa, ele se sente em paz. Essa é a alma da pessoa generosa. E por último, nós afirmamos que o generoso, ele recebe a bênção divina. O generoso, ele recebe a bênção divina. Vejam vocês que o versículo de número 26 diz: ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Que figura que nós temos aqui? De uma pessoa que tem o alimento para dar, o alimento para ajudar, para saciar a fome de quem precisa, mas ao invés de vender por um preço justo o alimento que ele tem, ele prefere guardar, ele prefere estocar, ele prefere ser egoísta e pensar em si. O texto nos mostra que essa pessoa ela tem que, de fato, apresentar um preço justo pelo seu produto, vender o seu produto a fim também de que ela não seja prejudicada, mas não com um preço exorbitante, mas com um preço equilibrado, com um preço honesto e justo. E quem o assim faz, o texto diz, a bênção haverá sobre a sua cabeça. E a expressão bênção é algo que vem dos céus, é uma dádiva divina, ou seja, quem não pensa somente em si, mas quem pensa em ajudar o necessitado, quem não explora o aflito, esse terá do Senhor a bênção. E uma palavra aqui de alerta, e eu chamo a atenção dos meus irmãos cristãos que acompanham a nossa transmissão nessa noite. Por favor, em nome do Senhor Jesus, eu vos suplico, não explore o necessitado. Não coloque um preço injusto sobre o seu produto. Eu falo isso e você há de se lembrar. Lembremos que quando iniciou a pandemia, o preço que foi o álcool em gel. Vendia-se a R$5, da noite para o dia, a R$25, a R$30 um recipiente de álcool em gel. Infelizmente, muitos cristãos acabaram aproveitando dessa situação, donos de comércios, para explorar pessoas necessitadas. Deus não abençoa esse tipo de atitude. Você pode até naquele momento levar alguma vantagem financeira, mas saiba que a bênção de Deus não estará sobre a sua vida. Deus abençoa o generoso, Deus abençoa o homem justo, o homem correto em suas tratativas comerciais, aquele que põe um preço justo sobre o seu produto. Lembre-se que vale muito mais termos a aprovação de Deus, a bênção de Deus, do que o ouro e a prata deste mundo. Minha oração é que a sua alma seja generosa, que você tenha um coração solícito, pronto a ajudar o aflito. Lembre-se que a generosidade, ela traz consigo recompensa. O generoso, ele é próspero, ele se realiza e ele recebe dos altos céus as bênçãos do nosso bom Deus. Vamos orar nesse momento? Agradecendo ao Senhor por mais um dia, agradecendo ao Senhor por nossa denominação. Coloque seu coração agora diante de Deus. Queria que você ponderasse sobre o assunto, o tema da nossa mensagem. Você se considera uma pessoa generosa? A sua alma é generosa? Ou você tem dificuldade quanto a isso? Se você tem dificuldade, peça ao Senhor Deus que transforme o seu coração. Livre-te de ser uma pessoa mesquinha. Que o Senhor possa mudar os seus valores, transformando a cada dia o seu coração. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra e graças nós te damos, ó Deus, pelo privilégio que temos de servir ao Senhor na Igreja Presbiteriana do Brasil. Como falamos, ó Deus, estamos em festa, hoje é um dia muito feliz para nós e te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Rogamos, ó Pai, que o Senhor transforme o nosso coração. Transforma, Senhor, a nossa vida, ajuda-nos, ó Pai, a termos um coração generoso, uma alma generosa, que não sejamos mesquinhos,
mas que antes, ó Pai, sejamos sensíveis, ó Deus, pronto a ajudar a todos aqueles que precisam, ó Deus. Dá-nos, ó Pai, uma noite de paz. Abençoa-nos, Senhor, renova as nossas forças para que no dia de amanhã continuemos, ó Deus, a viver para a glória do Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por vocês terem acompanhado mais uma transmissão. Amanhã à noite, se Deus assim permitir, estaremos juntos aqui, compartilhando a palavra de Deus. Forte abraço, fiquem com Deus. Em breve estaremos retomando os nossos trabalhos presenciais, se Deus assim permitir.